Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça de Deus, amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus, sendo boca de Deus para você na face da terra. Eu já quero profetizar que Deus vai colocar a sua casa em ordem, porque muitas das vezes a nossa casa está em desordem. Deus já falou conosco e a gente não tem coragem de colocar ela em ordem. Então Deus me trouxe aqui para falar para você que não é mais você que vai colocar a casa em ordem, é o próprio Deus que vai colocar a casa em ordem. Amém? Quero te convidar para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Repreendo o laço, o embaraço, a fúria do adversário contra a nossa casa, contra a nossa vida, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ver o mundo espiritual, para que possamos te ouvir, porque a tua palavra diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então, nos ensina a conhecer a sua voz, a te ouvir, te entender e te obedecer. Toma essa casa dessa mulher nas tuas mãos, a casa desse homem nas tuas mãos, e tudo que tiver fora de ordem, Pai, tu coloca na ordem. Que essa live, Senhor, venha quebrar, Senhor, corações de pedra. Que a pessoa venha entender, Pai, que uma casa em desordem é uma casa sem a sua presença. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo, nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá? E já quero te pedir que você dê seu likezinho, porque é muito importante. Toda vez que você dê seu like, é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo. YouTube passa pro feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Vamos lançar as redes mais longe, amém? Povo lindo de Deus, eu tô um pouco gripada, né? Com esse tempo doido que tá no Rio de Janeiro. Faz sol, faz frio, aí vem veranico, aí vem friagem, aí vem ventania, aí minha alergia não aguenta. Então, se eu tossir, se eu espirrar, já te peço perdão no nome de Jesus, tá? Já deixa seu like, já compartilha no nome de Jesus e já abra sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, que diz assim, no nome de Jesus. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, porque não podia mais ver. Ele estava ficando cego. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna-te a deitar-te. E foi ele e deitou. E o Senhor o tornou a chamar outra vez. E Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui.
por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor estava chamando o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. E se te há de ser que te chamarem, dirás: Fala, Senhor, porque eu, teu servo, ouvo. Ou porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Até aqui no nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que havia uma mulher chamada Ana, e o ventre dessa mulher estava cerrado. E havia muitas coisas acontecendo, tá? Em Israel. Então, Deus tem um plano dele de trabalhar. Deus cerca o ventre de Ana, porque Deus conhecia o coração de Ana, sabia que Ana, com o ventre cerrado, ia descer mais e ia fazer um pedido ao Senhor, pedindo um filho. E ela pede: Olha, se tu me deste um varão, eu entregarei esse homem à obra. Tá? Então, Deus sela o acordo, dá Samuel a ela, que foi sacerdote, que foi homem valioso de Deus, que foi profeta. Você está entendendo? Deus dá um homem maravilhoso para ela como filho. Só que ela entrega ele na mão de Eli. Quem era Eli? Eli era o sacerdote da época. Então Eli já tinha 2 filhos, Ofni e Finéia. Então a palavra diz que os filhos de Eli faziam coisas que não eram lícitas. Faziam coisas, deitavam-se com mulheres que não eram lícitas, comiam a comida dos altares, tiravam a gordura. Você está entendendo? Mexia nas ofertas do povo, estavam fazendo coisas que não eram para ser feitas. E Eli sabia e não tomava uma atitude. E Deus já tinha levantado um profeta e já avisado Eli para Eli tomar uma atitude junto aos filhos dele. Dá uma correção, né, nos filhos. E Eli não faz nada, não dá a correção. Não chama atenção, não bota os filhos no lugar. Então Deus levanta Samuel, ainda jovem, só que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Era a primeira vez que o Senhor estava falando com Samuel. Então, quando Deus chama Samuel, Samuel acha que é Eli. Então, Samuel vai no quarto de Eli, que já estava quase cego, estava idoso, né? E a palavra diz que foi por 3 vezes, e na terceira vez ele entendeu. Eli era o sacerdote, tá, gente? Que eu falo rápido, aí parece que eu não tô falando Eli. Eli entendeu, o sacerdote, que era Deus falando com Samuel. Então ele ensina assim, olha, então quando você ouvir te chamando, você vai falar: Senhor, fala que eu te ouço. Fala que eu te escuto, em algumas traduções, né? Era Samuel falando, ó, em outras palavras: eu tô aqui, Senhor, tu quer falar comigo? Fala, porque eu tô pronto para te ouvir, tá? E a palavra de Deus diz que tudo que Deus já tinha falado com o profeta Eli, agora Deus estava dando o recado para Samuel, que ia exterminar toda a geração de Eli por conta do pecado. Então,
Eu aprendo uma grande lição nesse texto, que quando eu conheço a palavra de Deus e eu tô vendo que os meus filhos estão em pecado e eu não chamo atenção, eu tô sendo conivente com aquele pecado. Porque era isso que ele estava sendo, conivente com o pecado dos filhos. Então, se Deus está mandando você corrigir os seus filhos, chamar a atenção dos seus filhos, chamar para conversar, falar que está errado, olha, isso é pecado, isso não é legal, tá? O Senhor não tá aqui, é o inimigo que tá aqui, tá? É para você não ser conivente com aquilo. Para aquela pessoa, meu querido e minha querida, sabe? Não se perder, aquela alma não se perder. Porque a palavra diz que o bom pai corrige o filho que ama, mas você não corrige seu filho, tá sempre passando a mão na cabeça do seu filho, sempre passando a mão na cabeça da sua filha. Ah, tá na prostituição, ah, tá no vício, tá no cigarro, tá no baile, tá nisso, tá naquilo. Chega na madrugada, irmão, nós temos que corrigir, nós temos que sentar, nós temos que conversar, nós temos que tomar uma atitude. Entendeu? É oração e ação, é eu orando e eu agindo, entendeu? É eu orando e eu chamando a atenção do meu filho, é eu orando, Senhor, olha, isso, vai chegar da rua, Senhor, me dá autoridade no teu Espírito Santo, Senhor, para tudo que eu vier a falar, não seja de mim, mas que seja de ti, para que os nossos filhos não se percam e a gente não se perca com eles. Porque às vezes você sabe que seu filho tá, ou sua filha é casado, vou dar um exemplo, às vezes seu filho e sua filha é casado, e você sabe que ele ou ela tem um amante, e você está encobrindo isso, você sabe que tem, e você não vai lá e não corrige. Não vai lá, não chega para sua filha, para o seu filho e fala, tá errado. Você é um homem casado, você é uma mulher casada. No nome de Jesus, repreende essa pombagira que entrou. Entendeu? Nós temos que corrigir, porque senão nós vamos acabar como Eli. Porque o pecado, Deus perdoa pecado, perdoa, mas Deus não isenta eu e você da nossa colheita. Aqui houve uma colheita, Deus levanta uma guerra contra os filisteus, levanta uma guerra contra o povo de Israel. E morre Ofni e Finéia, os filhos de Eli. E quando Eli recebe a notícia, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. E naquele mesmo dia, a nora dele aborta, que estava esperando um neto. Deus não falou que ia exterminar toda a família dele se ele não tomasse uma atitude, tomasse as rédeas da decisão, as rédeas da família. Às vezes eu e você não estamos tomando as rédeas da nossa família, entendeu? Deus só quer ele só precisa de um dentro de casa para salvar a casa toda. Mas você tem medo de falar que é pecado, você tem medo de falar que está errado, você tem medo até de chamar a atenção. Eu lembro, meu querido e minha querida, que eu era missionária na época, né? E meu filho, na época, estava no quartel. Então, todo final de ano, ele fazia uma parede de cerveja de lata, daqueles engradados, do lado da minha geladeira duplex. E todo ano, eu notava que crescia mais. E ele se orgulhava, ao ponto que ficou, uma vez, acho que quase do tamanho da minha geladeira duplex. Entendeu? E eu era missionária, e quando você entrasse assim pela porta da minha cozinha, a primeira coisa que você via era aquela parede de cerveja. E Deus falou no meu coração que eu tinha que tomar uma atitude. Entendeu? Eu tinha que tomar uma atitude, aquilo não podia estar acontecendo dentro da minha casa, porque eu estava deixando meu filho abrir portas espirituais para demônios entrarem dentro da minha casa, cirandar na vida do meu filho e cirandar na minha vida, pois eu dei um basta naquilo. Eu falei, a partir de hoje, na minha casa não entra mais bebida nenhuma. Nenhuma. Ele, mas mãe, mais isso, mais aquilo, nenhuma. Você quiser beber qualquer coisa, você vai beber do quintal para fora. Nem na minha varanda eu quero. Entendeu? Foi uma atitude. Deus falou comigo, me incomodou, eu fui lá e fiz.
Então, às vezes, Deus fala com a gente e a gente tem medo de corrigir o filho, gente. A gente não pode ter medo de corrigir filho, não. Entendeu? Porque se a gente não corrige, a vida vai corrigir. A gente não pode ter medo de corrigir o pecado. Aqui, Eli estava com medo de corrigir os filhos dele. Ele estava sabendo tudo de errado que os filhos estavam fazendo, estava profanando o templo do Senhor. Às vezes você sabe que teus filhos estão na presença do Senhor, mas está cheio de pecado, está fazendo coisas ruins. Entendeu? Ou alguém no teu ministério, você sabe até que está em pecado, mas você não faz nada, pastor ou pastora, porque você está precisando do dízimo daquela pessoa, porque é a gordura daquela pessoa, aí não chama a atenção daquela ovelha, não bota aquela pessoa no banco, não corrige, porque, vou perder o dízimo, porque hoje qualquer coisa vão botar na justiça, hoje vai para outra igreja, irmão, deixa aí, porque o dono da igreja é o Senhor, entendeu? Ei, pastor, ei, pastora, deixa aí. O dono da igreja é o Senhor. É Ele quem leva a ovelha, é Ele quem traz. Se Ele quiser, Ele enche a casa. Mas se Ele também quiser, Ele esvazia a casa. Oh, aleluia! Se a casa tiver em pecado, Deus esvazia a casa. Se tiver alguma coisa que Deus está mandando você corrigir e você não corrige, Deus esvazia a casa, porque aquilo te beneficia. E às vezes a gente não corrige porque aquilo está nos beneficiando, entendeu? Só que o céu é conquistado, a força, o céu não tem benefício. Sabe, para subir, você não vai barganhar com o anjo Gabriel. Olha aqui, a minha entrada é tanto, eu vou te dar uma propina, Gabriel. Não, o céu não é conquistado assim. O céu é conquistado à força. Então, nós temos, como pastores, aprender a corrigir, a chamar a ovelha. Vem cá, vem cá. Sabe, leva para o seu gabinete, não é envergonhar a ovelha, não é falar do pecado da ovelha no altar, que no altar não foi feito para isso, o altar foi feito para pregar a palavra do Senhor. O altar não foi feito e o microfone do Senhor não foi feito para jogar piadinha para membro, foi feito para pregar a palavra do Senhor. O que a gente tem que corrigir membro é, gabinete pastoral. Entendeu? Então, em nome de Jesus, a gente não tem que ficar com medo. Porque eu vou perder o maior dízimo. Que vá! Porque aquela pessoa vai para o inferno, ela e o dízimo dela, o dinheiro dela, meu querido, vai ficar aqui na terra. Porque vai para o inferno sem dinheiro. A gente tem que entender que quando Deus fala com a gente para a gente botar ordem na casa, é ordem na casa. Mas eu não vou tirar do ministério de louvor, porque não vai ficar ninguém no ministério de louvor. Se fulano sair, irmão, fica sem ministério de louvor. Mas eu não posso tirar a irmã da mesa, porque não sei o que, não sei o que lá. Irmã, Deus vai mandar outra para a mesa. O que não pode ter é pecado dentro da casa de Deus. E aqui tinha pecado dentro da casa de Deus. E Deus aqui precisou levantar um jovem. Aí Deus levanta alguém que vem de fora na tua congregação, levanta e profecia lá. Aí Deus assopra o pecado no meio da igreja, sabe? Assoprar o pecado no meio da igreja, deixar todo mundo saber, e você ficar com cara grande. Deus sempre vai levantar um Samuel. Entendeu? O que acontece com Eli? E os filhos dele descem à sepultura, e quem toma o lugar é Samuel como profeta. Então, Deus já estava se incomodando com o pecado de Eli há muito tempo. Desde que Deus trancou o ventre de Ana, entendeu? Para provocar um milagre, Deus tranca o ventre dela. Então, o pecado de Eli, dos filhos, já estava incomodando Deus há muito tempo. E às vezes Deus vai dando corda e a gente acha que isso não tem nada a ver, né? Deus não está corrigindo. Deus não está corrigindo, querido. Quando Deus puxa a corda, tira você da cadeira e quebra o pescoço. Foi assim que foi com Eli. Entendeu? Então,
né? O Senhor, aqui eu tô falando de ministério, mas agora eu vou falar de nossa casa, quando Deus fala pra gente corrigir os nossos filhos, quando Deus fala pra gente chamar a atenção, sabe? Ah, mas como é que eu vou falar com o meu marido que enche a geladeira de cerveja? Irmão, vai orar, que Deus vai te dar uma estratégia, minha querida. Entendeu? Vai orar. Ai, mas meu marido faz isso, minha esposa faz aquilo. Vai orar, que Deus é especialista em nos dar estratégia. Deus usa, Deus vai falar com a pessoa através de sonho, Deus vai dar o jeito dele, mas Deus vai fazer. Mas o que Deus quer de você é posicionamento. Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu não quero ser como Eli. Eu não quero que a minha família tenha o final que a família de Eli teve. Todos debaixo de 7 palmos de terra. Então, porque se Deus colocou você nessa live, é porque tem algo aí que tá cheirando mal as narinas de Deus que precisa ser consertada. E tá dentro da tua casa, tá dentro do teu ministério, tá dentro do teu trabalho, a gente tem que se impor. Aí no nosso trabalho, todo mundo sabe que a gente é crente, né? Porque a gente fala, eu sou evangélico, mas a gente tá na roda da fofoca. Que crente é você que é fofoqueira? Aí, quando aquela pessoa precisar de uma oração, não chama fulano não, porque fulano é fofoqueiro, né? Não, irmão, você tem que ser aquela pessoa no teu trabalho que a outra chegou mal e fala assim, não, chama fulano agora para me orar no nome de Jesus. Entendeu? Porque vai ver em você uma mulher de Deus, vai ver um Samuel e não um Eli. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, eu não sei quem você está sendo aí. Ou você é Samuel, ou você é Eli. Samuel, foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz do Senhor. Samuel não, ele demora para entender. Por isso que Eli explica para ele, porque ele não conhecia a voz do Senhor. Era a primeira vez que Deus estava falando com ele. E às vezes Deus fala com a gente e a gente fala assim, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. E é o Espírito Santo falando com você. Olha, não passa por essa rua, não toma essa decisão. Não faz isso. Olha, fecha sua boca. Olha, não discute. Entendeu? E você não escuta. Você quer fazer o que você quer, tomar a decisão que você quer. Sempre você, sempre você, sempre você, sempre você. Entendeu? E Deus quer colocar a casa em ordem. A live de hoje eu vou colocar a sua casa em ordem. Vou te dar estratégia para colocar a tua casa em ordem. Ai de ti se não fizer o que eu mandar você fazer. Entendeu? Deus vai te dar estratégia no meio desse jovem aí. Você vai saber como falar com seu filho que se droga. Você vai falar com seu filho que está no vício. Você vai falar vai saber falar com seu filho que está de mal com você, de mal com o pai. Entendeu? Deus vai te dar instruções para você saber falar com a sua esposa e com o seu marido que está em pecado. Deus vai te dar sabedoria e instrução para você colocar em ordem a sua congregação, minha querida pastora, meu querido pastor. Entendeu? Vamos parar, meu querido e minha querida, de comer a gordura das ovelhas no nome de Jesus. Porque era isso que o Ofni e Finéia fazia. E vamos salvar almas. Tiver que corrigir, corrija. Tiver que dar castigo para o seu filho, para sua filha, dê castigo. Tiver que sentar para conversar, converse. Tiver que botar a ovelha no banco, coloque. Entendeu? Mas não use o microfone como arma. Não use o altar como tanque de guerra. Gabinetes são feitos para isso. É o Espírito Santo, você e a pessoa que está com problema, que está com pecado. Não é a igreja saber, não é você constranger. É você saber cuidar da ovelha do Senhor. Porque a igreja não é sua, minha querida pastora, meu querido pastor. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor. E naquele grande dia o Senhor vai cobrar cada alma nossa, até aquela alma que saiu já da nossa congregação há muito tempo. Entendeu? Então vamos usar o altar do Senhor para salvar
almas, para almas estarem rendidas, sabe, diante do altar do Senhor. E vamos deixar as correções para os gabinetes, mas não vamos ter medo de botar A, B, C ou D no banco porque ganha tanto, porque vai sair da igreja. Que saia! Depois aquela pessoa vai segurar o vento de Deus. Ovelha rebelde não é ovelha, é bode. Então, em nome de Jesus, aprenda a ver quem é ovelha na tua congregação e quem é bode. E você, querida e querida, para de ser um Eli e começa a ser um Samuel. Porque Deus, quando te chamou como Samuel e não como Eli, com aquele que passa a mão por cima, com aquele que sabe dar panela na igreja. Ah, mas eu gosto desse povinho aqui. Ah, esse povo aqui eu vou me beneficiar. Não, não é isso não. Casa do Senhor não é isso. Então, em nome de Jesus, hoje eu não vou falar, profetiza isso, não. Hoje é uma live mesmo, que o Senhor me sentou você aqui para puxar a nossa orelha. Entendeu? Para dizer, comece a colocar sua casa em ordem, porque estou chegando para recolher um povo dentro de outro povo. O Senhor vai arrebatar a igreja. Aí a sua casa não foi, minha querida, porque você não se levantou como Samuel. A palavra diz que Deus falou para Samuel que ia recolher toda a família de Eli. E Eli fala assim, olha, não me esconda não, em tudo que Deus te falou. Em Samuel, sem medo, era um jovem, menino, sem medo, abre a boca dele, entrega tudo que Deus falou. Então, quando Deus te entregar algo, entregue tudo que Deus falou. Mas se Deus não te deu algo, querida, fecha a tua boca, não entregue nada que Deus não te deu. Entendeu? Entregue somente aquilo que Deus te deu. Vamos parar de ser Eli na face da terra e vamos começar a ser Samuel no nome de Jesus. Amém? Quero estar te convidando para estar orando comigo no nome de Jesus. Vamos orar? No nome de Jesus, porque a oração abre os céus e nos transforma. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, cada um que aqui está, cada um, Senhor, que viu a sua casa de cabeça para baixo, mas não tem força, Pai, porque ele não teve força, Pai, e não teve atitude, Senhor, para correção. Então, que nós viemos ter força e viemos ter atitude, Senhor, para correção da sua parte. Nos ajuda, Pai, coloca uma palavra rema nos nossos lábios, nos dê sabedoria. Não estamos aqui, Senhor, para machucar, para magoar ninguém, Pai amado, mas nenhuma alma pode ser perdida. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, Senhor, coloca um prumo dentro da nossa casa, um prumo dentro do nosso ministério, um prumo no nosso trabalho, coloca o que está fora do lugar no lugar. Pai, eu entrego nas tuas mãos cada um que por essa live chegou. E eu já te agradeço, Senhor. Blinda essa pessoa, transforma essa pessoa em um Samuel, em um profeta, Senhor, do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoada no nome de Jesus. Compartilha essa live no mínimo com 3 pessoas. Sabe aquela pessoa que está com a casa desarrumada? Está com o ministério desarrumado? Compartilha com ela no nome de Jesus, para que Deus transforme muitos Eli em muitos Samuel. Beijo grande e até a próxima.